Programa livre para todos os públicos. Olá! No Pense Verde de hoje, vamos juntos fazer um passeio por uma das reservas ambientais mais importantes do Ceará. Localizado no município de Caucaia, o Parque Botânico do Ceará é uma reserva natural, rica em vegetação de tabuleiro, com inúmeras espécies nativas da flora cearense. Então, fica com a gente, Pense Verde Parque Botânico do Ceará já começou! Os parques nacionais têm como objetivo a preservação dos ecossistemas naturais de grande relevância ecológica, possibilitando a realização de pesquisas científicas, atividades educativas e do turismo ecológico. Criado na década de 90, o Parque Botânico do Ceará, além de todas essas atividades, é um local de conservação e apreciação da flora cearense. E o Pense Verde desembarca do Parque Botânico do Ceará. E quem nos recebe é o Carlos Henrique, que é biólogo e analista ambiental aqui do parque. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, bom dia. Bom, para quem chega do parque, primeira vista, é esse espaço. Que espaço é esse? Essa área é uma área de convivência, onde o visitante ele fica mais livre, ele tem mais acesso a um momento de relaxamento, a um momento que ele tem mais direitos a estar realizando algumas atividades de socialização. O visitante ele tem mais acesso aos espaços de convivência em si, um ambiente para conviver. Que aqui é o espaço que ele é recebido. Isso. Vai começar a fazer a nossa caminhada aqui pelo parque. Ele é recebido nesse espaço para daqui conhecer os outros locais que o parque oferece, né, ao visitante. Daqui o visitante começa a acessar as áreas protegidas, onde existe um maior rigor de proteção em legislação. Me diz uma coisa, antes da gente chegar nesses espaços, me conta um pouco da história do Parque Botânico do Ceará. O Parque Botânico ele data do seu decreto de criação de 1996. Tá? Ele já tem uma longa data que foi desenvolvida e que já presta serviço à sociedade. Todas as pessoas que têm interesse de conhecer uma área com características naturais, protegidas por lei, um ambiente de relevância natural, ele tem acessado ao Parque Botânico e tem sido guiado por profissionais treinados, que são os nossos educadores ambientais, dentro de toda a nossa área de trilhas, que ultrapassa 6 quilômetros de caminhada. 6 quilômetros. Hoje o parque ocupa quantos hectares? Bem, por decreto de criação, o Parque Botânico tem 190 hectares, mas com a nossa chegada aqui de um corpo técnico, nós identificamos uma certa incongruência nessa informação. Essa área ela já foi corrigida e foi orientada até mesmo a ampliação da área total. Atualmente o parque ele tem na realidade 163 hectares, mas foi sugerido uma nova área que ultrapassa 250 hectares ao Parque Botânico. Nós estaríamos absorvendo toda aquela área de mangue, de território hipersalino que nós temos ao fundo da unidade. Bom, Carlos, depois que o visitante chega nesse espaço de convivência, né, ele já segue essa trilha, que digamos assim é o primeiro passo que ele dá para adentrar o parque. Até então ele estava numa área de uso intensivo, ou seja, uma área que é permitido, existem mais permissões e os acessos são mais facilitados. A posterior ele já inicia as áreas de proteção integral, onde o acesso é restrito, ele não pode adentrar a mata, ele não pode fazer praticamente nada, só mesmo aproveitar o passeio e a caminhada ecológica. Carlos, e nos 6 quilômetros de trilha a gente tem vários espaços, um desses espaços é o meliponário. Isso, o meliponário ele foi idealizado com a intenção de gerar uma infraestrutura de conservação das abelhas cearenses. Elas são abelhas que não geram nenhum perigo ao visitante, são abelhas sem ferrão e suas colmeias são com níveis populacionais pequenos. Aí são quantas espécies de abelhas que o meliponário hoje possui? Assim, nós priorizamos a canudos e a jandaíra. São duas espécies cearenses de alto valor nutricional e medicinal, que tem a densidade elevada quando comparada à abelha comercializada, né, que são aquela abelha africanizada ou italiana. Agora a gente vai conhecer... Vamos conhecer as jandaíras. Okay. Vamos abrir uma caixa de abelha jandaíra para que... Jandaíra é nativa daqui do Ceará, não é isso? Muito conhecida em oco de tronco de árvores, né? E a quantidade de mel, dá para a gente ter uma noção de quantidade de mel que elas produzem aqui? Ou... Uma abelha anual, certo? Uma abelha jandaíra anual, ela não tem uma produção tão comercial, tá? Sim. A nossa intenção é mais a criação, o desenvolvimento da espécie
do que a extração do mel. Então toda essa relação é apresentada e o visitante ele fica assim encantado pela possibilidade do uso desse mel e de você poder criar essa abelha na sua casa, que ela não lhe gera risco. Aqui são as caixas, não é isso? Isso. Queria que o Rômulo mostrasse aqui para você de casa. Essas caixas são caixas de abelhas variadas, né? Nós temos abelhas que deveriam servir para vários tipos de abelha, mas hoje aqui no Parque Botânico nós só temos a jandaíra. É padronizado o tamanho da caixa? A gente vê que é um tamanho pequeno. Para cada assim, as espécies cearenses, as espécies nativas, elas não geram uma colmeia muito indensada. Então é suficiente para o desenvolvimento de uma colmeia bem desenvolvida, bem constituída, uma caixa desse tamanho. Então, me mostra aí como é que é. Vamos conhecer a abelha jandaíra. Ela é uma abelha que não gera perigo algum, tá? É uma abelha de fácil reprodução, de fácil enxameamento. Inclusive eu consigo manusear a caixa. Isso daqui são os ovinhos, certo? Da reprodução dela. Esses ovinhos que têm uma coloração mais clara, eles já estão próximos a eclodir, então já vão produzir novas abelhas. Os de coloração mais escura são de abelhas que ainda estão num processo mais tardio de maturação, ainda vão demorar mais. Você vê que elas ficam batendo em você, mas esse é o único mal que ela faz. Não tá? pica. Não pica. Dentro da reprodução nós precisamos até setorizar os locais. Assim, a tendência é que as abelhas retornem para o local de sua colmeia. Se você observar, eu removi a colmeia desse local e as abelhas estão retornando para o local sozinhas, né? Então assim, o processo de divisão e de separação das colmeias é utilizar essa dinâmica de local, né? Existem abelhas que moram nessa caixa, que residem nessa caixa, que estão no campo, coletando pólen. Mas então, que elas sabem o local exatamente, de retorno. então elas vão retornar e se não tiver essa caixa aqui, elas vão morrer. Então essa caixa precisa estar aqui. Então como é que a gente faz? Eu pego os filhotes, coloco em outra caixa e retorno os filhotes para o local onde estava a caixa antiga. E essa outra caixa eu posiciono em um outro local, com as abelhas que já estão aí. Logo após o intervalo, vamos juntos conhecer o laboratório de sementes e o viveiro de plantas nativas. Então não saia daí, Pense Verde, volta já!